A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Essa é a introdução dessa mensagem, né? E algumas informações aqui são importantes, né? Quem era esse Agripa, este rei? Ele era o rei Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I. Lá em Atos 12, Lucas registra este homem, toda a sua pompa e toda a sua soberba, diz que ele foi tocado pelo Senhor e foi devorado por vermes. Por quê? Porque ele não glorificou de fato a Deus. E Agripa, aqui de Atos 26, filho do outro, Herodes Agripa, ele está ali diante desse caso, né? Ele fica sabendo, na verdade, do caso de Paulo, porque ele havia sido preso em Jerusalém e mais ou menos 2 anos estava em Cesareia, estava ali sobre o domínio de Festo, mas Festo tinha chegado há poucos dias ao governo ali daquela região, e Agripa e Berenice vão até Cesareia para dar ali as boas, vão ali saudar, né, Festo e falar ali do apoio deles para ele, e Festo já aproveita, porque ele mesmo não entendia dessas questões, tudo que estava acontecendo com esse ilustre prisioneiro. Então, ele pede essa ajuda e Paulo começa a fazer a exposição do seu caso, a exposição da sua vida. Então, a partir do versículo 4, nós vamos até o 11, Paulo ele conta acerca da sua vida, para alguém que entendia, ainda que ele não fosse judeu convertido, ele fosse um simpatizante, ele conhecia muitas dessas coisas a respeito de que Paulo iria falar. A partir do versículo 4. Quanto à minha vida, Paulo continua, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém. Todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais. Versículo 7. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Paulo é esse tipo de pessoa que é sincero em sua fé. Esse primeiro momento, ainda fariseu, ainda esse homem enfurecido, como ele diz, é alguém sincero, mas totalmente equivocado. Ele de fato é sincero, mas totalmente errado. Você pode imaginar essa cena? Paulo cego, alguém que achava que estava fazendo
algo que agradava a Deus, perseguindo os cristãos, maltratando os cristãos, perseguindo, fazendo até mesmo os cristãos blasfemarem contra o seu Senhor. E muitos deles, quando eram presos e condenados à morte, Paulo estava lá também, como na morte de Estevão, concordando com toda essa brutalidade, com toda essa violência contra o povo de Deus. Era o inimigo número 1 da igreja de Cristo, como o texto diz no versículo 11, demasiadamente enfurecido. Um homem bravo, um homem que não tinha conversa, um homem perseguidor da igreja de Cristo. Até que um belo dia, indo para Damasco, a sua vida muda completamente. E é isso que ele fala, nos versículos 12 a 18. Com isto em mente, parti para Damasco. O que ele tinha em mente? Prender os cristãos. Ali, ver a igreja de Cristo retrocedendo, acabar com o povo de Deus. Era isso que estava na mente desse homem. Levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Louvado seja Deus por essa conversão. Louvado seja Deus porque aqui nós temos o milagre do chamado eficaz. Aquele homem que estava enfurecido, que achava que estava fazendo bem, que estava agradando a Deus, ele cai por terra. E o momento da conversão, meus irmãos, é um momento de tensão. Porque Paulo ele chega à conclusão que todo o seu esforço, todo o seu fanatismo, toda a sua ira contra Jesus e contra o povo de Deus, tudo isso não valia de nada. Ou seja, as nossas boas obras, elas não contribuem para a nossa salvação. E é interessante que nesse texto, Paulo ele não tem o livre-arbítrio, né? Para aqueles que acham que o homem ele pode escolher ser salvo, pode rejeitar ser salvo, a conversão de Paulo em Atos capítulo 9 faz esse argumento cair por terra. Por quê? Porque Paulo não está buscando o Senhor, ele, pelo contrário, ele acha que Cristo é um falso profeta, ele odeia a igreja de Cristo, ele está furioso com aquele movimento, ele não está buscando Jesus, mas a graça de Deus é que busca o pecador. A graça de Deus, chamado eficaz, quando Deus ele tira todas as barreiras, ele tira todas as coisas e chama eficazmente. Paulo, agora você é meu, você vai saber o que você deve fazer, não para ser salvo, mas porque eu te salvo pela minha graça. Este é o milagre da conversão, meus irmãos, um momento de tensão, porque todo o nosso esforço é ineficaz diante de um Deus que tem todo o poder para nos salvar, que tem todo o poder para salvar o mais perdido, o mais maluco, o mais depravado dos pecadores. E eu acho isso maravilhoso, quando Deus, ele diz, agora chega, agora você é meu,
Agora nada mais separará você do meu amor. Agora você será um missionário. E juntamente com a conversão desse homem vem o seu chamado. E lembrando ali de Atos 9, na estrada para Damasco, Paulo cai e tudo aquilo, e Deus usa um homem para orar por ele. É Ananias, capítulo 9, versículos 15 e 16. Quando Deus fala com esse homem, olha, vai lá e você vai orar por Paulo, Saulo de Tarso. E aí Ananias no seu coração ele diz, Senhor, esse homem aí é perigoso. Senhor, esse homem aí é brabo que só. Será que o Senhor tem certeza mesmo que é esse homem? E aí o Senhor fala ao coração de Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus dá as diretrizes ali certas para Ananias. Olha, você vai na rua direita, na casa de Judas, vai ter um homem de Tarso chamado Saulo, ele vai estar orando. É o primeiro GPS da história. Vai lá, todas as instruções, e você vai achar esse homem que vai saber o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Estamos no versículo 19. Guarde essa frase aqui do comecinho desse versículo. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está diante deste rei. Muitos anos já haviam se passado e ele testemunha, olha, eu tenho sido fiel àquela visão. Tantos anos atrás, quando eu recebi Cristo, Cristo me alcançou pela sua graça. Versículo 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, também aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, quando eu estava no templo, tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Atos 1:8 está em cumprimento. O evangelho está sendo pregado tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Paulo começa o seu ministério pregando entre os judeus, depois ele é levado aos gentios. O versículo 20 faz a síntese dessa pregação deste homem. Ele diz que era necessário praticar obras dignas de arrependimento. Ou seja, na primeira parte do livro de Atos, nós temos a figura principal, Pedro. Em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, após o derramamento do Espírito, ali no dia de Pentecostes, Pedro, ele prega a respeito do arrependimento. Vocês precisam se arrepender e deixar os seus pecados, entregar a sua vida para Cristo. A partir do capítulo 13 também, Paulo ele começa a pregar que só podemos ser salvos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos que Jesus Cristo é o Messias. Basicamente essa é a mensagem, seja do apóstolo João, seja de João Batista, seja do próprio Jesus, seja dos outros evangelhos. Paulo é testemunha da ressurreição de Cristo. E ele é um atalaia também que leva o arrependimento. Como ele mesmo disse, como um nascido fora de tempo. De acordo com 1 Coríntios 15:8. E diante da sua pregação, ele estava ali empolgado, falando de Jesus, cumprindo a sua missão. Ele é interrompido no versículo 24. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, Agripa.
a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Versículo 29. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. A esta altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e ao saírem falaram uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Meus irmãos, é normal ser chamado de fanático por alguns. Não sei se você já recebeu esse título, chamado de louco ou de alienado. Agora, por conta do Evangelho, por conta da fé em Cristo, você mudou completamente. Paulo teve essa experiência. No meio da pregação, ele é interrompido, e Festo, que não entendia de tudo aquilo, eu imagino que a cabeça dele estava explodindo ali. Olha, Paulo, você pirou, você está louco. Você estudou demais e não faz nenhum sentido para mim tudo isso que você está falando. Quando nós testemunhamos da graça e do amor de Deus, nós estamos cumprindo aquilo para que Deus nos chamou. E Paulo, ele usa esse tempo, não para ali de maneira política ou fazer uma defesa técnica para que a sua vida fosse poupada. Pelo contrário, ele usa aquele momento para pregar o Evangelho. Meus irmãos, não há nenhum constrangimento, não há nenhum impedimento. Esse homem está preso, já há anos preso, está ali algemado, mas o Evangelho estava livre. Louvado seja o nosso Deus. O Evangelho estava livre para que fosse pregado, para que aquelas pessoas, tanto os judeus quanto aquelas autoridades, os curiosos ali, todos ouvissem uma mensagem que fazia todo sentido. Que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Este é o conteúdo desse capítulo, mas a história de Paulo não termina ainda aqui, né? Ele precisa viajar ainda para Roma, e no capítulo 27, ele sofre um naufrágio, ele foi solto, tempo depois. Se todos os planos de Paulo foram certos, nós não temos a certeza. Esse homem foi para a Espanha, também pregou o Evangelho naquele país. Quando ele volta, ele é novamente preso, e por fim martirizado em Roma, entre os anos 64 a 67. E então Atos dos Apóstolos termina com... Atos dos Apóstolos não, a vida de Paulo termina, né, na segunda carta de Timóteo, quando ele diz: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Mas é interessante ainda em Atos 27, que existe um apelo aqui. Paulo faz uma pregação, ele também faz um apelo, e ele pergunta para aquele rei: olha, você acredita? Eu sei que você acredita nos profetas, porque aquele homem, ainda que uma visão básica, mas ele ainda entendia tudo aquilo que Paulo estava falando. Nós não sabemos se esse homem se converteu de fato, se Agripa converteu o seu coração, mudou a sua vida, mas o Evangelho foi pregado para aquela autoridade. Na verdade, Paulo, que recebeu o seu chamado juntamente com a sua conversão, ele estava diante de reis, diante de autoridades, diante de judeus, diante de gentios, pregando que Jesus Cristo
ressuscitou. E nós só podemos ter salvação e perdão dos pecados pela sua vida. Amém, meus irmãos? Essa mensagem ela é muito especial e ela nos traz uma aplicação muito pertinente, muito pontual nas nossas vidas, porque temos recebido o Evangelho e cremos na graça de Deus e somos convocados a pregar esta mensagem. O texto ele nos fala sobre a urgência da pregação do Evangelho, a urgência do ide, meus irmãos. Quais são as nossas algemas nesta noite? Quais são os nossos impedimentos para pregar? Para aqueles que estão com as suas dúvidas, para aqueles que estão com os seus argumentos afiados contra o Evangelho, para aqueles que estão tão perdidos que nem mesmo sabem que precisam da graça, precisam da salvação. Meus irmãos, nós temos inúmeras oportunidades. Nós estamos aqui dentro nós somos ministros, homens e mulheres que louvam e servem a Deus, mas a partir do momento que nós saímos por aquelas portas, nós somos missionários e missionárias do Senhor. Para que esta mensagem ela esteja disponível para aqueles que ainda não creram no Senhor. Temos inúmeras oportunidades, seja na escola, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos. Pessoas com as suas dúvidas e os seus questionamentos, pessoas que perguntam sobre a palavra de Deus, pessoas que estão sofrendo. Mas muitas vezes a nossa resposta é o silêncio. Muitas vezes estamos tão ocupados, estamos com as nossas algemas, com os nossos compromissos, e não há tempo para uma explicação detalhada para esses que estão buscando a Cristo. Nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,2, pregue a palavra, pregue a tempo e fora de tempo. Diante daquela corte, diante daquele juiz, diante daquele rei, Paulo poderia falar inúmeras coisas, Paulo poderia tecer argumentos a respeito da sua prisão, aquilo não era certo, era uma injustiça, etc, etc. Mas como servo de Deus, ele não precisava se defender. Louvado seja o nosso Deus. Ele não precisava tecer argumentos em prol dele e da sua absolvição, porque o chamado dele não era se defender. Deus o defenderia. O seu chamado era pregar naquele momento para aquelas autoridades. Paulo é esse exemplo de que em todo momento nós podemos testemunhar o Evangelho de Cristo. Seja aquele momento, sabe aquele dia que parece que deu tudo errado. Aquele dia que só a graça de Deus, mas é justamente nesse momento de aflição, nesse momento de crise que você percebe que existem pessoas que não sabem o destino eterno das suas almas, que não sabem o que vai acontecer se morrerem naquele momento. Pessoas que estão ali com os seus sentimentos despedaçados, com o seu coração perdido, com os seus pensamentos, talvez levando para o suicídio, pessoas que estão perdidas em seus pecados. Mas nós, igreja, nós temos a mensagem, a maior mensagem de todos os tempos, a mais revolucionária de todos os tempos, que Cristo salva aqueles que clamam o seu nome. Como nós temos lidado com isso, com o nosso chamado sublime de pregar o Evangelho. Nós não podemos nos intimidar pelos rótulos que podem nos dar. Ah, mas pastor, se eu falar aqui na minha igreja, no meu trabalho aqui, o que vão pensar de mim? Eu vou virar uma vidraça aqui, todo mundo vai talvez ter piadas contra mim, talvez algumas brincadeiras de mau gosto. É isso, meu irmão. Este é o caminho do crente. Quando nós pregamos o Evangelho, até mesmo podemos ser rotulados de loucos, de fanáticos e sei lá mais o quê.
Mas nós não podemos nos esquecer do nosso chamado. O Espírito Santo desceria sobre os discípulos e eles serão testemunhas. Seriam testemunhas desde Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Se nós fomos alcançados pelo Evangelho porque algum crente corajoso, ou algum crente, mesmo sem coragem, mas obediente, pregou o Evangelho, orou por nós, levou a mensagem e um belo dia nós recebemos esta mensagem. Mas muitas vezes nós nos preocupamos não em pregar o Evangelho, mas sim com o resultado da nossa pregação. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21, olha o que Paulo diz a respeito dessa dinâmica da pregação. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Olha só, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Deus salva pela graça? Sim. Deus tem os seus eleitos? Sim, sim, sim. Mas o meio, a forma, para que essas pessoas venham a Cristo, Paulo chama de a loucura da pregação. 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É uma loucura mesmo, meus irmãos. Talvez você tenha todos os motivos para falar, olha pastor, não estou em condições para pregar. Não tenho a sabedoria necessária para pregar. E nós nunca vamos ter mesmo. Precisamos da graça de Deus. Deus chama pessoas ao arrependimento. Quando eu e você nos dispomos a pregar. Qual é a pregação eficaz? É aquela que uma multidão se converte, pessoas chorando, se ajoelham diante do Senhor? Não. A pregação eficaz é aquela que você prega. É aquela que você torna acessível a mensagem da graça de Deus. É aquela que você fala a respeito do Cristo crucificado. É aquela que simplesmente você testemunha, porque o resultado não é nosso. O resultado cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo. E a pregação mais honesta, de acordo com Atos 26, é quando nós pregamos, é quando nós falamos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa história. É quando nós contamos como a graça de Deus nos alcançou e transformou o nosso coração. Isso sim é a pregação mais honesta que nós podemos fazer. Para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão talvez duvidando de Deus, para aqueles que perderam a esperança, para aqueles que estão numa condição muito pior do que a nossa, porque se passamos dias difíceis, meus irmãos, nós temos a Cristo, temos a salvação, temos a graça de Deus, temos a comunidade da fé. Mas muitas pessoas, a partir do momento que nós saímos por esta porta, segunda-feira vamos encontrar com essas pessoas, pessoas que necessitam de ouvir o nosso testemunho, de ouvir aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. O versículo 19, Paulo, ele diz para aquela autoridade, olha rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Olha, me aconteceu tantas coisas, tantos altos e baixos. Capítulo 27, o homem quase morre no naufrágio, chega na ilha de Malta, vai se aquecer na fogueira, uma cobra pica ele. Mas, diante de tudo isso, Paulo ele nos encoraja a não sermos desobedientes, a nos mantermos fiéis, perseverarmos na fé, porque na verdade não somos nós quem perseveramos, é Deus quem persevera na nossa vida, no nosso chamado, na nossa missão, pregar o Evangelho. Talvez tem algumas pessoas aí que você já esteja há alguns anos orando, e eu sei a luta que é isso dentro de nós. O
chamado dessa noite para cada um de nós, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos perseverar no testemunho. O Senhor nos chama para sermos testemunha, seja lá no nosso bairro, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Deus nos chama para que o nome de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor, ele esteja disponível para pessoas através da nossa vida. O mais importante é sermos fiéis até o fim. Sabemos que Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 28, para nós encerrarmos. Então Agripa se dirigiu a Paulo, depois de ouvir ali a pregação, não ouviu a defesa de Paulo, mas ouviu uma pregação. E ele usa de ironia, que olha Paulo mais um pouquinho e você me convertia. Mais um pouco, por um pouco você me convence a me tornar cristão. Eu não sei se esse homem se converteu, se Deus fez uma obra na vida dele, mas o Evangelho foi pregado. Me lembro de... Queria encerrar com uma ilustração, enquanto o Ministério de Louvor se coloca aqui à frente, por favor. Na minha juventude, a gente levava folhetos, né? Ainda nem sei se existe ainda nesse mundo digital hoje, né? Nem sei se ainda tem folhetos por aí. Mas tinha um folheto que era bem interessante. Ele era um folheto verdinho e ele estava escrito assim: errou o céu por 45 centímetros. É gozado, né? Errou o céu por 45 centímetros. E aí você abria aquele folheto, né? E ele dizia que a distância, em média, do cérebro para o coração de uma pessoa é de 45 centímetros. É a distância de entender racionalmente, né? De ouvir a palavra de Deus e aquela palavra transformar o nosso coração. Errou o céu por 45 centímetros. Era um folheto, um dos que eu mais gostava de explicar para as pessoas, né? Talvez Agripa II, nós não sabemos, né, o que aconteceu com esse homem, mas podemos pedir para Deus para que esta palavra ela flua das nossas vidas e que não esteja apenas na mente, no intelecto daqueles que nos ouvem, mas que transborde no coração, para que vidas sejam salvas, e o nome de Cristo seja glorificado. Amém?